Continuando a leitura, Srila Prabhupada Lilamrita, no 5º volume, capítulo 7. Mayapur, março de 1974. Enquanto viajava de Calcutá para Mayapur, Prabhupada, como de costume, parou num agradável e recluso bosque de mangas e, sentado numa esteira de palha, fez um dejejum de frutas frescas. Um grupo de seus discípulos e sua irmã Bhavatarini também estavam presentes e Prabhupada ficou atento a que todos recebessem praçada. Então ele regressou a seu carro e a caravana prosseguiu rumo a Mayapur. Enquanto o carro de Prabhupada aproximava-se de Mayapur, Chandrodaya Mandir, ele foi recebido por uma barricada de devotos da ISKCON que o aguardavam no local conhecido como Shrivasangana, a mais de 3 quilômetros da propriedade da ISKCON. 400 devotos dos Estados Unidos, Inglaterra, Europa, América do Sul, Austrália, Índia e outras partes do mundo cantavam Hare Krishna seguindo Prabhupada enquanto ele de carro andava lentamente em direção do Mayapur Chandrodaya Mandir. Prabhupada sorriu. Olhando do banco traseiro do carro, ele reconheceu muitos discípulos fiéis, todos ansiando pelo seu misericordioso olhar de reconhecimento. O carro, sob o compacto cerco de devotos, passou lentamente pelos portões e percorreu o caminho até o templo. Ao longo do acostamento e ao redor dos prédios do templo, os coloridos cravos da Índia e Tagar floresciam, realçando a alegre recepção a Srila Prabhupada. A sala do templo estava concluída, sendo que seu reluzente assoalho de mármore, suas paredes recém-pintadas e seus candelabros de cristal ficaram todos prontos há apenas poucos dias. Após oferecer reverências perante as resplandecentes formas douradas de Radha Madhava postadas no altar, Prabhupada voltou-se e percorreu o longo salão do templo para sentar-se em sua Vyasasana e dirigir-se a esta primeira verdadeiramente internacional reunião de discípulos. Ele desejou que fossem bem-vindos a Mayapur, lembrando que neste dia a predição de Bhaktivinoda Thakura tornara-se realidade. Os devotos bradaram triunfantemente Jaya, Jaya, Srila Prabhupada. Bhaktivinoda Thakura reescrevera: esse dias em que afortunados ingleses, franceses, russos, alemães, americanos pegarão as bandeiras, bridangas e cártalas e promoverão Kirtana em suas ruas e cidades. Quando esse dia chegará? A profecia de Bhaktivinoda Thakura ocorrera. Ele também predissera: brevemente virá um grande santo e estabelecerá o movimento do Senhor Chaitanya por todo o mundo. Essa grande personalidade, dotada de poder para criar devotos entre pessoas de todas as raças e conceituações e agrupá-los em Mayapur, distante milhares de quilômetros de seus lares, era Srila Prabhupada. E embora ele visse a si mesmo como um instrumento dos acharyas, seus discípulos viam-no como a personificação da misericórdia do Senhor Chaitanya e do Senhor Nityananda. Como afirma o Chaitanya Charitamrita: Yadyapi Amara Guru Chaitanyera Dasa Tatapi Janiye Ami Tahara Prakash. Embora eu saiba que meu mestre espiritual é servo de Sri Chaitanya, também sei que ele é uma manifestação plenária do Senhor. Deixando a sala do templo, Prabhupada subiu as escadas e recolheu-se para o seu quarto, satisfeito de que o prédio agora cumpria seu propósito, abrigando centenas de seus filhos espirituais. Ele iniciou congratulando os principais discípulos de diversas partes do mundo, ouvindo as notícias animadoras da distribuição de livros e lidando com problemas. Ele pediu que todos tirassem proveito do Dhamma sagrado, mantendo Kirtana contínuo na sala do templo, interrompendo-o apenas para as aulas programadas do Srimad Bhagavatam. Os devotos sentiam-se muito felizes de estarem juntos no Dhamma. Aqueles que já conheciam a Índia, como Jayapataka Swami e Achyutananda Swami,
lideraram grupos de devotos em parikrama, peregrinação a lugares sagrados desta região. Esta visita a Mayapur formaria a primeira metade da peregrinação dos devotos à Índia. Após 10 dias, eles seguiriam para Vrindavana. Quase todos os devotos reunidos em Mayapur pregavam nas áreas do mundo onde prevaleciam os modos da ignorância e da paixão. Diariamente eles tinham que entrar em contato com pessoas materialistas e era inevitável que se tornassem desgastados. Portanto, essa peregrinação era uma boa possibilidade de purificação. Embora não tivessem nascimento elevado nem conhecessem a fundo os Vedas sânscritos, Prabhupada os aceitara, e isso caracterizava-os como devotos. Eram candidatos fidedignos para compreender o significado do Dhamma. Eles refrescar-se-iam banhando-se no Ganges, em Mayapur e no Yamuna, em Vrindavana, e regressariam a seus respectivos templos espalhados por todo o mundo, purificados e revigorados para uma pregação mais ativa. Uma canção de Narottama Das Thakura descreve os requisitos de que é dotado o peregrino para então compreender o Dhamma. Gaurangira Sangigani Nityasiddha Karimani Seyaya Vrajendra Sutta Pasha Shri Gauda Mandala Bhumi Yeba Janes Chintamani Tarahaya Vraja Bhumi Vas. Tradução da canção. Aqueles cuja inteligência atingiu a compreensão de que os associados eternos de Vrindavana Dhamma não são diferentes daqueles de Navadvipa, podem conseguir o serviço ao filho de Nanda Maharaj Krishna. Essas pessoas afortunadas percebem que o Dhamma sagrado é um objeto de serviço, pois a misericórdia dos eternos e perfeitos associados de Navadvipa Dhamma abriu-lhes os olhos transcendentais. Portanto, aqueles que são entusiásticos compreendem por meio de seus olhos transcendentais a pedra filosofal do Dhamma sagrado de Navadvipa. Em seguida, reside no Dhamma sagrado em Navadvipa, o qual se veem como não sendo diferente de Vrindavana, e servem os seus corpos espirituais eternamente perfeitos. Contudo, o principal motivo de os devotos irem a Mayapur era associar-se com Srila Prabhupada. Ele sempre estava viajando e tudo com o que seus discípulos contavam era vê-lo ligeiramente de tempos em tempos, quando ele passava por suas áreas. Vê-lo em Mayapur e Vrindavana, onde podiam estar com ele diariamente nas caminhadas e no templo, era a parte mais estática do festival. A felicidade que Prabhupada sentia por estar em Mayapur aumentava muitas vezes devido à grande confraria de sua família internacional. Ele queria isso. Mayapur era para os devotos. Prabhupada chegou inclusive a pensar que, se possível, todos os devotos deveriam ficar ali permanentemente e simplesmente prosseguir cantando, embora admitissem que isso não fosse prático em termos de pregação mundial. Ele extraía grande satisfação de sentar-se em seu quarto, acima da sala do templo, e ouvir o constante ressoar de Kirtana. Bhaktivinoda Thakur disse, comentou ele, que em todos os 14 mundos não há nada de valor, exceto o cantar dos santos nomes. A pedido de Prabhupada, os membros de seu comitê do corpo administrativo reuniram-se em Mayapur. Tinham como propósito discutir as atividades de pregação da ISKCON ao redor do mundo e então tirar resoluções para dirigir essa pregação. Esta foi a primeira vez que eles reuniram-se como uma corporação na presença de Prabhupada e esse instruiu-lhe como conduzir a reunião. Disse que não deveriam ficar apenas conversando. Ao invés disso, alguém deveria apresentar uma proposta que seria então discutida e submetida à votação. Dever-se-ia enumerar todas as resoluções nas minutas. Esbocem seus planos do ano, disse Prabhupada. Então, tudo o que decidirem não mudem, mas executem. Então, do ano seguinte, podem se reunir e discutir novamente. Ele não era a favor de reuniões prolongadas, mas ficava satisfeito em ver seus secretários do GBC confrontar seriamente todos os itens da agenda
em prol de um próspero movimento da consciência de Krishna. Um dos principais aspectos do Festival de Mayapur foi a chegada de cópias adiantadas do recém-publicado volume do Chaitanya Charitamrita. O volume ia do 7º até o 11º capítulo do Adilila e incluía ilustrações coloridas desenhadas pelos discípulos de Prabhupada. O capítulo 9 especialmente glorificava o movimento de Sankirtana iniciado por Chaitanya Mahaprabhu, e verso após verso havia confirmações estáticas da autenticidade do movimento de Srila Prabhupada. Krishnadas Kaviraj descreve Navadvipdhama como o local onde o Sr. Chaitanya plantara a semente da árvore da consciência de Krishna. Num verso ele afirma: dessa maneira os ramos da árvore de Chaitanya formaram um conglomerado de sociedade, com grandes ramos cobrindo todo o universo. E em uma simples frase, Srila Prabhupada escrever o significado conclusivo desse verso. A nossa Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna é um dos ramos da árvore de Chaitanya. A tradução e o comentário que Prabhupada elaborara do Chaitanya Charitamrita era um fruto da árvore de Chaitanya. Eram plenamente autorizados e estavam de acordo com o Parampara, jamais sendo meramente acadêmicos ou técnicos. Esses ensinamentos enfatizavam que o desejo de Chaitanya Mahaprabhu de distribuir amplamente o serviço devocional deveria ser o desejo de todos. Isso não deixava dúvida alguma sobre o que Prabhupada esperava dos membros do movimento para a consciência de Krishna. Ele diz: o único propósito dos pregadores do movimento de Sankirtana deve ser o fato de eles prosseguirem pregando sem restrição. É esta maneira como o Sri Chaitanya Mahaprabhu introduziu ao mundo o movimento de Sankirtana. Este volume também continha um dos mais importantes versos do Chaitanya Charitamrita. Bharata Bhrumite Haila Manusya Jama Yara Jama Sartaka Kari Kara para Upakara. Aquele que sob a forma humana nasceu na terra da Índia deve tornar sua vida exitosa e trabalhar para o benefício de todas as pessoas. Em seu significado desse verso, Prabhupada explicou a piedade especial dos indianos, que sempre estavam preparados para participar do festival de Sankirtana. Infelizmente, os atuais líderes da Índia estavam levando as pessoas a viverem afastadas de Deus, bem como da capacidade de distinguir entre atos pecaminosos e impiedosos e da crença numa próxima vida. Os indianos tinham o dever especial de educar o mundo conforme os princípios védicos. Se todos os indianos tivessem aceitado esse caminho que o Sr. Chaitanya Mahaprabhu aconselha, escreveu Prabhupada, a Índia teria entregue ao mundo uma dádiva singular, e assim a Índia teria sido glorificada. Além do mais, não cabia apenas aos indianos, senão que era da alçada de todos auxiliar o movimento da consciência de Krishna. Todos devem saber definitivamente que a atividade que mais benefício traz a toda a sociedade humana é despertar no homem sua consciência de Deus ou consciência de Krishna. Prabhupada ficou com seus discípulos em Mayapur por uma semana inteira, dando palestras diárias e reunindo-se com pequenos grupos durante muitas horas. No dia de Gaura Purnima, ele desceu até o Ganges e colocou a água sagrada em sua cabeça, enquanto seus homens mergulhavam da margem elevada e nadavam. No dia seguinte, ele partiu para Vrindavana, onde novamente encontrar-se-ia com seus discípulos e apresentá-los-ia ao Dhamma. Embora muitos dos devotos ocidentais sem experiência de como viver na Índia e como viajar por lá estivessem sofrendo de digestão, disenteria e alguns casos de choque cultural e saudades, não obstante formando um grupo um tanto andrajoso, viajavam de Mayapur a Calcutá, em seguida a Delhi e finalmente a Vrindavana. O templo e a casa de hóspede de Vrindavana ainda estavam em construção, os devotos tiveram que ficar no circunvizinho Ashram Fogel,
enquanto Prabhupada, por sua vez, alojou-se em seus recém-construídos aposentos situados perto do local do Krishna Balaram Mandir. Os devotos viram-no regularmente por ocasião das caminhadas matinais e durante a aula matinal do Srimad Bhagavatam. E debaixo de um pavilhão do Ashram Fogo, ele às vezes também vinha à noite falar ao ar livre. Ao perceber que não eram muitos os devotos que compareceram à primeira reunião noturna em seu quarto, Prabhupada averiguou os fatos e ficou sabendo que muitos deles tinham saído para visitar famosos templos antigos de Vrindavana e outros lugares de peregrinação, enquanto outros faziam compras nos bazares e ainda outros ficavam dormindo. Tragam-no todos de volta, disse Prabhupada aborrecido. Ir à peregrinação significa ir aonde estão os sadhus. Eu estou aqui, logo porque todos estão indo para outro lugar. Ao ouvir isso, vieram tantos devotos ao quarto de Prabhupada que eles nem podiam se acomodar direito. Prabhupada pôs-se a falar sobre tapasya e austeridade. Os tapapsis de Vrindavana sempre estão nus, disse ele, mesmo no frio. Eles estão determinados a não voltar ao mundo material. Ele escreveu como antes do nascimento a entidade viva permanece confinada dentro do ventre, numa condição equivalente a alguém ficar amarrado pelas mãos e pelos pés e ser atirado no oceano. Os vermes dentro do corpo da mãe mordicam a pele do embrião e a entidade viva sofre. Prabhupada explicou que, como Maya ilude-nos a pensar que somos felizes, temos que entrar novamente no ventre de uma mãe. E embora numa vida talvez sejamos seres humanos abastados, na próxima vida podemos ser um inseto, ou um porco, ou um cão. Assim, nessa vida devemos realizar tapasya, disse Prabhupada, mas nessa era não podemos executar severas penitências. Nesse caso, nossa penitência é tentar recuperar pobres pessoas loucas. Devemos voluntariamente aceitar contratempos para glorificarmos Krishna. Krishna vem salvar as almas caídas. Logo, se você ajudar um pouco, ele ficará satisfeito. O próprio Krishna vem e ele envia seu devoto e deixa livros. E mesmo assim estamos loucos por gozo dos sentidos. Portanto, nossa penitência é tentar reformar as almas caídas. A pregação de Prabhupada elevava seus discípulos, cujo dever era pregar aos cidadãos de muitas terras. Por ordem de Prabhupada, eles vieram visitar Mayapur de Vrindavana, mas seu verdadeiro trabalho era salvar as almas caídas que viviam em suas terras natais, e a pregação de Prabhupada dava-lhes plena determinação. Mais tarde, um dos devotos contou a Prabhupada que lidar com os devotos era às vezes mais difícil do que lidar com materialistas, e mencionou um bem conhecido caso-problema. Um devoto chamado Makana Chora. Esta é sua penitência, disse Prabhupada. Sua penitência é trabalhar com Makana Chora. Devemos aceitar ansiedades. Há uma menção, não agrada trabalhar com um louco, mas a serviço a Krishna é agradável. Prabhupada descreveu como deixara de viver pacificamente em Vrindavana para aceitar tanta carga e ansiedade em prol de Krishna. Assim como ele aceitara o risco de ir para os Estados Unidos na velhice, da mesma forma seus discípulos deveriam aceitar todas as dificuldades necessárias à pregação da consciência de Krishna. O trabalho não é agradável, disse Prabhupada, mas fazer tantos devotos é agradável. Embora os devotos tivessem estado visitando vários templos de Vrindavana, ávidos para sorver o espírito de Vrindavana, o verdadeiro néctar vinha quando Prabhupada, sentado em seu quarto, falava sobre Vrindavana. Vrindavana destina-se aos Paramahansas, disse eles. Vocês não podem ver Vrindavana como Vishaya, o espírito material. O teste consiste em mostrar o quanto conquistamos o comer, o dormir e o acasalamento. Não pense que só porque vocês vêm a Vrindavana podem tornar-se Goswamis. Aquele que vem a Vrindavana com o espírito material nascerá como um cão ou macaco em Vrindavana. Esta é a sua posição. Mas os cães aqui também são Vaishnavas. As pessoas vêm a Vrindavana para abandonar todas as ansiedades materiais e vida familiar. Assim ninguém deve ter medo. Ele jamais deve se importar com o que irá acontecer. Há muitos devotos em Vrindavana que não se perturbam com calor ou frio.
Mas outro risco em Vrindavana é encontrar aqueles que falam das gopis, mas não estão livres de fumar bides. Eles são sarrajas. Temos de ver quem, mediante seu comportamento pessoal, é devoto. Se alguém está buscando dinheiro e bide, e mulheres, e conversando a respeito das gopis, então qual é a sua posição? Sri Chaitanya Mahaprabhu jamais conversou acerca das gopis publicamente. A Vrindavana verdadeira não é comer praçada e dormir, mas seguir o conselho de Vrindavana Chandra, Krishna, e difundir sua mensagem. Esta é sua mensagem, isto é Vrindavana. Vrindavana Dhama é adorável. Não cometam ofensas aqui, aceitam-na como Chintamana Dhamma, Krishna. Narottama Das Thakura diz que com um Vishaya não é possível ver Vrindavana. Logo devemos abrigar-nos em Gauranitai, limpar nosso comer, dormir e acasalamento. Então vocês verão Vrindavana. Não cometam ofensas aqui. Há uma influência especial em Vrindavana. Prabhupada disse que a qualidade espiritual de Vrindavana era tal que o serviço devocional ali realizado tinha 100 vezes o efeito do serviço realizado em outra parte. Mas uma ofensa em Vrindavana também tinha um efeito 100 vezes maior. Portanto, aconselhava-se às pessoas comuns visitar um lugar sagrado como Vrindavana durante um período, no máximo 3 dias. Caso contrário, elas tornar-se-iam relapsas, voltando às suas atividades pecaminosas. É melhor vir, disse Prabhupada, purificar-se e partir no 4º dia. E a pior ofensa a Vrindavana é cometer sexo ilícito lá. Logo não venha e fiquem brincando de esconde-esconde com Krishna. Ele vê com seus olhos o sol. Ele também está em seus corações. Krishna sabe de tudo. Aqueles que desejam ser devotos têm que ser sinceros. Não devem pregar peças, porque Krishna sabe de tudo. Sejam sinceros com Krishna e seu representante. Preguem a mensagem da Bhagavad Gita como ela é. Tornem-se mestres espirituais. Após sua aula noturna, Prabhupada mencionou como alguns dos sarrajas saíram durante sua palestra. Eles são tão avançados, disse ele, que só desejam ouvir sobre os beijos e abraços de Radharani e Krishna. Eles consideram meus discursos como ordinários. Prabhupada explicou que seu processo de conferenciar era falar apenas sobre um verso por aula, mas que essa conversa era o mesmo que a conversa de Krishna. Ele disse que seu próprio Guru Maharaj discorrera por 3 meses sobre o primeiro verso do Srimad Bhagavatam, e esse fato lhe dera muito respeito. Certo dia, Prabhupada ficou sabendo que um de seus discípulos deixara a companhia dos devotos da ISKCON para viver com os babajis no Radhakunda. Prabhupada ficou furioso e mandou que o rapaz viesse imediatamente. Quando o rapaz chegou, Prabhupada foi vê-lo. Vestido só de dhoti, Prabhupada falou seriamente como seu discípulo, dizendo que os macacos de Vrindavana também levavam uma vida simples, mas estavam interessados apenas em comer e fazer sexo. Não se torne um macaco, disse Prabhupada, tremendo enquanto falava. Por que você não vem e vive comigo? O rapaz replicou, os babajis deram-me boas condições para eu cantar. Venha comigo, exclamou Prabhupada, dar-lhe-ei ótimas condições, mas não se torne um macaco. O rapaz rendeu-se perante o interesse compassivo de Prabhupada. Através de seus discípulos residentes em Vrindavana, Prabhupada tomou conhecimento de que alguns dos Goswamis locais tinham reclamado dele. Ele havia lido um artigo publicado de volta ao Supremo e consideravam-no ultrajante. O artigo escrito por Hayagriva, um discípulo de Prabhupada, continha uma declaração de que os Goswamis de Vrindavana que se comportavam mal tornar-se-iam em sua própria vida porcos e macacos em Vrindavana. Prabhupada replicou que a declaração era precisa. Disse que o artigo não se referia especificamente aos atuais Goswamis, senão a qualquer Goswami que tenha levado vida pecaminosa em Vrindavana.
Isso não era uma simples opinião, mas uma conclusão autorizada dos Goswamis que eram originalmente de Vrindavana. Embora Yamunadasi vivesse em Vrindavana com seu esposo Gurudasa, Prabhupada via raramente. Assim, certo dia, ele mandou chamá-la e perguntou por que ela não estava indo ouvi-lo e servi-lo. Yamuna admitiu que tinha medo, pois ultimamente Prabhupada lhe parecia estar agindo de maneira sempre zangada. Ele estava se referindo à insistência e pressão de Prabhupada para que se construísse o templo de Vrindavana. Prabhupada disse que só por causa de ele a pressionar é que o templo estava sendo construído. Mas Yamuna voltou a confessar seu medo da ira de Prabhupada. Pode ser que você esteja com medo de seu mestre espiritual, disse Prabhupada, mas com isso não deve concluir que está eximida de ir vê-lo. Ele narrou então a história de como o Sr. Balarama certa vez forçara o rio de Yamuna a vir perante ele. Enquanto ele falava, todos os devotos presentes ficaram cientes de que Prabhupada não estava somente contando a lila em que o Senhor Balarama atemoriza o rio de Yamuna, mas estava também falando indiretamente a respeito de sua discípula Yamuna. Absorto nos passatempos do Senhor Balarama, Prabhupada descreveu como o Senhor, embriagado de tanto beber mel, ameaçara o rio de Yamuna, forçando-o a vir até ele. Mas vendo que o Yamuna não vinha, o Senhor Balarama rasgara a terra com seu arado, forçando o rio a fluir até ele. Dessa maneira, disse Prabhupada, arrastá-la-ei para vir ver-me. Yamunadasa concordou em parar com sua relutância tola e então viria cozinhar para seu mestre espiritual. Embora as tardes de Vrindavana fossem quentes, de madrugada fazia muito frio. Vestido com uma suéter, um chadar de lã e uma capa felpuda de lã abotoada até logo abaixo do queixo, Prabhupada, já antes do alvorecer, liderava seus discípulos em uma caminhada ao longo da estrada Chatikara. Estando os líderes sannyasis da ISKCON bem próximos a ele para aprender suas palavras, ele caminhava e falava em Vrindavana. Suas caminhadas eram tão longas que a maioria dos devotos ficavam cansados, e alguns gracejavam dizendo que Prabhupada iria percorrer de volta todo o caminho até Delhi. Quando o sol surgia, gradualmente o ar começava a ficar quente. Alguns dos devotos esperavam que em Vrindavana Prabhupada fosse falar mais sobre os locais dos passatempos de Krishna, sobre Krishna e as Gopis, e que o próprio Prabhupada iria desejar ver os locais de passatempos de Krishna. Mas Prabhupada parecia muito mais preocupado em ouvir sobre a pregação de seus discípulos ou em falar sobre a construção do Krishna Balarama Mandir. Frequentemente, quando os devotos ventilavam o assunto Vrindavana, Prabhupada criticava a atitude enganosa manifesta por certos babajis de Vrindavana e a corrupção que reinava em Vrindavana. Ou então comentava sobre a visão espiritual necessária para que se pudesse ver Vrindavana adequadamente. Ele disse que Vrindavana estava em todo lugar onde o devoto puro vivesse. E enfatizou que a principal atividade dos devotos era sair de Vrindavana e pregar. Enquanto caminhavam ao longo da estrada, o trânsito principal era de pedestres, trabalhadores carregando leite em bicicletas ou homens transportando-se em carros de boi. Só ocasionalmente é que um automóvel passava buzinando. Quase todas as pessoas que se aproximavam cumprimentavam respeitosamente Prabhupada, exclamando Jai Radhe ou Hare Krishna. Ou erguiam as mãos e curvando as cabeças e diziam Namastê. Um jovem conduzindo uma jinriksha de bicicleta vinha na direção oposta e logo antes de alcançar Prabhupada parou a sua ricksha, desceu, tirou os sapatos e prostrou-se na estrada. Prabhupada sorriu e disse, muito bom, rapaz. Prabhupada fez uma pausa. Isto é Vrindavana, disse ele.
Para Prabhupada, o hábito de as pessoas simples de Vrindavana oferecer respeito a um santo era uma expressão da essência de Vrindavana. Vrindavana era um dos poucos locais ainda existentes na Índia, onde até um homem comum cantava os nomes de Radharani e Krishna enquanto percorria a estrada. Compreender plenamente esse fenômeno extraordinário era compreender Vrindavana. Um devoto quis saber de Prabhupada por que se tantos residentes de Vrindavana eram almas caídas. Então, qual era o significado da declaração de que nascer em Vrindavana era ser liberado? Diz o livro de Krishna, afirmou o devoto, que as pessoas de Vrindavana não necessitam de mestre espiritual. Krishna é sempre o mestre espiritual delas. Sim, replicou Prabhupada, elas têm um excelente mestre espiritual, mas podemos ter um mestre espiritual e desobedecer-lhe. Então, qual a nossa posição? Logo, aqueles que cometem absurdos em Vrindavana são caídos, mas também sua fortuna os acompanha. O fato de terem nascido em Vrindavana, mas eles desperdiçam essa fortuna. A terra estava muito seca. Prabhupada disse que Vrindavana estava se tornando como um deserto e que no futuro isso aconteceria de maneira bem marcante. Disse que isso era devido à impiedade. Vejo que no Ocidente, disse ele, nos Estados Unidos, na Alemanha, há muito verde, mas não aqui. Então os devotos perguntaram a Prabhupada, mas o Ocidente não é mais ímpio do que Vrindavana? Sim, disse Prabhupada, cheguei até vocês no Ocidente, vocês não sabiam nada sobre Krishna. Nem sequer sabiam que essas coisas, consumo de carne e sexo ilícito, eram mais. Mas quando disse-lhe que parassem, vocês fizeram isso. Porque essa é a terra de Krishna, Vrindavana. E eles estão fazendo essas coisas aqui, portanto a situação é bem pior, e eles estão sendo punidos diretamente por Krishna. As caminhadas matinais de Prabhupada em Vrindavana eram tão estimulantes e iluminantes como suas palestras formais. Em 2 caminhadas matinais consecutivas, ele esboçou um plano abrangente mediante o qual poder-se-ia iniciar um colégio Varnashrama da ISKCON. O Bhagavad Gita explica como, segundo a natureza e a ocupação da pessoa, dividir a sociedade em 4 ordens. Prabhupada disse que, embora os membros do movimento da consciência de Krishna estivessem situados acima das divisões sociais, Brahmana, Kshatriya, Vaishya e Shudra, eles deveriam ensinar aos outros agindo com perfeição dentro dessas divisões. Nem todos tornar-se-iam brahmanas, mas todos poderiam atingir a mesma perfeição realizando, para o prazer de Krishna, o seu dever específico. Ensinaremos a arte militar, disse Prabhupada, para o espanto de seus discípulos. Os soldados usarão tilaka e marcharão dizendo Hare Krishna, Hare Krishna. Eles podem marchar como uma banda militar e combater. Para Prabhupada estabelecer o Varnashrama Dharma não parecia difícil. A ISKCON deveria dar um impulso inicial com um colégio baseado no conceito de Varnashrama. Não deve haver desemprego, disse Prabhupada. Diremos, por que você está sentado indolentemente? Vá para o campo, pegue este arado, pegue este boi. Vai trabalhar, porque você está sentado indolentemente. Este é um movimento para a consciência de Krishna. A ninguém deve ser permitido sentar-se e ficar dormindo. Todos devem se encaixar em algum emprego, seja como Brahmana, seja como Kshatriya, seja como Vaishya, porque deveria haver desemprego. Assim como esse corpo está trabalhando, isso significa que a perna está trabalhando, a mão, o cérebro, o estômago. Logo, por que deveria haver desemprego? Parem com esse desemprego e verão que o mundo inteiro ficará pacífico. Não haverá queixas, todos sentir-se-ão felizes cantando Hare Krishna. Assim como esse campo aqui, ninguém o está trabalhando. Todos foram para a cidade trabalhar nas fábricas. Essa é uma civilização condenada. Numa caminhada matinal, quando já se aproximava o termo do festival de Vrindavana, um dos devotos mencionou que o festival estava quase encerrado e que os devotos voltariam a seus centros. Sim, disse Prabhupada parando de caminhar. Sim, essa é a nossa verdadeira ocupação. Ir e pregar.
Enquanto os devotos tomavam providência para sua viagem a Delhi, de onde prosseguiriam em frente, Giriraja chegou a Vrindavana trazendo notícias constrangedoras de Bombaim. A prefeitura de Bombaim negara-lhes permissão para iniciarem a construção de um templo. Segundo Giriraja, exigiam-se duas permissões. Permissão para construir segundo as regras e regulações e um certificado de não objeção emitido pelo comissário de polícia. Ao expedir o certificado de não objeção, a polícia deveria considerar se o templo criaria problemas de trânsito e se a presença de um templo causaria tensões comunitárias ou religiosas. A prefeitura vinha protelando a permissão, dizendo que primeiro necessitavam desse certificado. E por sua vez a polícia dizia que necessitava da sanção da prefeitura para então emitir o certificado. Giriraja vinha lutando com esse caso burocrático, mas agora o comissário da polícia escreveu uma carta recusando secamente a dar o certificado. Segundo o comissário, o Kirtana no templo produziria incômodo. O relatório de Giriraja perturbou profundamente Srila Prabhupada. Você não deve perder tempo em objetar, falou ele para Giriraja em sua caminhada na manhã seguinte, que o governo é completamente desqualificado. Os devotos puros estão sempre ocupados em Kirtana e o governo chama isso de incômodo. Ele poderia pelo menos ser um cavalheiro e dizer que não se deveria amplificar o som enquanto as pessoas estivessem tentando descansar. Mas bem ao contrário, ele disse que o Kirtan é simplesmente um aborrecimento. Prabhupada disse que havia muitas pessoas cultas em Bombaim e que elas também não apoiariam esse julgamento. Você deve organizar todos os Vaishnavas, continuou Prabhupada. Bhagavad Gita diz que Satatam Kirtayantomam, temos sempre que cantar Krishna. Sri Chaitanya Mahaprabhu diz que Kirtanya Sadahari, e esse patife está dizendo Bhajana é incômodo? Será que não é possível causar uma agitação contra isso? Que direito tem ele de dizer incômodo? Numa linguagem aprazível, ele poderia ter falado que o bhajana pode ser muito bom para os devotos, mas cria perturbação para os outros. Portanto, não podemos permitir que falasse assim. Mas com tudo isso, eles não podem parar o bhajana, porque seu comentário é que o bhajana aborrece. Cantar Hare Krishna é a cultura da Índia. Devemos fazer propaganda e organizar grupo de Kirtana e lutar contra isso. Um dos homens do GBC propôs que, ao invés de voltar para o Ocidente, alguns dos devotos ficassem e fossem para Bombaim e organizassem protestos em massa. A princípio, Prabhupada aprovou esse espírito, comparando ao protesto que Sri Chaitanya Mahaprabhu lançou contra Kazi, que interrompera o movimento de Sankirtana em Navadvipa. Mas refletindo, ele decidiu que não seria aconselhável lutar contra o governo. Os devotos não podiam alimentar a experiência de ganhar semelhante luta. Tampouco iria o povo apreciar isso. Prabhupada sugeriu que os devotos organizassem colossais programas de Kirtana e mostrassem às pessoas de Bombaim uma pregação positiva, convencendo-as do valor da consciência de Krishna. Quando o povo de Bombaim convencer-se da importância da consciência de Krishna, disse Prabhupada, cuidará de que o templo seja construído. Como atitude de urgência, Srila Prabhupada deixou Vrindavana e partiu rumo a Bombaim. Sua última instrução para Guru Dasa e outros que ficariam em Vrindavana. Um Goswami ideal deve permanecer aqui para desafiar quaisquer Goswamis falsos. Mas se você também se tornar falso, então não pode desafiar.